Neste momento, então, daremos início ao primeiro painel, que irá tratar sobre os juizados especiais criminais como espaço para a política criminal com um enfoque restaurativo. E para coordenar o primeiro painel, convidamos o juiz de direito titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí, Santa Catarina, Dr. Mauro Ferrandin. Convidamos para compor o dispositivo deste primeiro painel o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. E convidamos também o doutor Sérgio Araújo Gomes, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. O doutor Mauro Ferrandin é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, em 1997, pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra, em 2006, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, doutor em Direito e Ciência Política pela Universidade de Barcelona, em 2018, professor instrutor da Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, professor da Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina, professor da Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, instrutor do CNJ nas áreas de conciliação e mediação, professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, membro da diretoria do FONAGE, integrante do grupo de trabalho da presidência do CNJ para a reestruturação do sistema dos juizados especiais e juiz de direito, atualmente em exercício na 2ª Vara dos Juizados Especiais e Violência Doméstica da Comarca de Itajaí. Com a palavra, doutor, por gentileza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e dizer a alegria que tenho de começar este FONAGE com um painel dos juizados especiais criminais. A nossa luta dentro do sistema não é nova e a importância do que ocorre dentro dos juizados especiais criminais tem sido refletida em todo o sistema de política criminal atual. Temos na ordem do dia a discussão sobre a justiça negocial e seus benéficos efeitos para a sociedade, na solução de conflitos, muito mais que na resolução de processos. E este modelo brasileiro é admirado em diversas partes aqui do Brasil e até na Europa, no exterior, em vários outros países. Tive a oportunidade de trabalhar o modelo na Espanha e todos ficam impressionados com a qualidade do modelo brasileiro, que tenta resgatar o tecido social a partir da restauração dos vínculos, porque a sociedade permeada por conflitos de diversas ordens tem no sistema judiciário um meio de resolver suas controvérsias sem a incidência da mão do direito penal, né? Já diria, ou como se imagina a história do rei Midas, tudo que o rei Midas tocava virava ouro. Se diz que tudo que o sistema penal toca vira dor, sofrimento, prisão. Isso a gente consegue perceber facilmente, os colegas que estão numa vara criminal, que estão numa vara de juizado especial criminal, quando o sistema não é bem administrado, quando uma vara não é bem tratada, quando os efeitos de uma transação penal ou mesmo de uma medida alternativa em juizado especial ou em justiça comum não é dado o tratamento adequado, invariavelmente esta pessoa vai acabar no presídio.
e daí para frente todos sabemos os efeitos. Então, esta preferência, essa deferência que nos é dada ao modelo criminal é muito importante, porque deixa aberta a possibilidade de discussão durante todo este evento, deste formato, deste modelo de justiça, que se propõe muito mais do que resolver um caso penal simplesmente, mas se propõe a restaurar, reestruturar aquele conflito entre as partes e que acaba repercutindo na própria sociedade. Hoje, então, teremos a oportunidade de ouvir o Dr. Sérgio, juiz em São Paulo, que tem experiências muito interessantes e de sucesso no tratamento do tema restaurativo, especialmente nos processos em que envolve o uso de drogas. Hoje, talvez, a demanda que mais aporta em juizado especial criminal e que tem um trabalho diferenciado, tal qual outros colegas pelo Brasil, acabam utilizando aquela audiência do artigo 28, exatamente como prega o modelo restaurativo, não de retribuição simplesmente, de uma lei penal, de uma sanção penal, mas de um resgate do usuário de drogas. É uma advertência qualificada, por assim dizer, em que, num conjunto de medidas de políticas públicas, acaba tratando o usuário de drogas que chega até o sistema de justiça com mais qualidade, dando a cada um exatamente o tratamento esperado e não simplesmente advertindo o usuário de drogas, o usuário de crack, ou viciado há dias ou há anos da mesma forma. É esse trabalho qualificado que restaura, é esse trabalho qualificado que resgata, e é esse trabalho qualificado que nós temos que fazer nas unidades. Principalmente porque o CNJ e os tribunais, ultimamente, ou desde sempre talvez, têm medido o trabalho desenvolvido nas unidades a partir das ações penais. E ações penais não é 1/10 do trabalho que nós fazemos em juizado especial criminal. Todos sabem que o principal trabalho do juiz no juizado especial criminal acontece antes da ação penal. Não é possível que isso permaneça dessa forma. Não é possível que a gente tenha, por exemplo, em Minas, a colega de Minas deve estar aqui, nos confidenciou ontem que terá que extinguir 42 mil processos, ou autos de investigação, TC, que estão parados na delegacia de polícia porque não foram enviados a juízo. Pensem em 42 mil TCs, ou seja, 84 mil pessoas no mínimo envolvidas em um conflito que está representado num TC e que esse conflito está lá, dormindo, e que as partes estão convivendo com esse conflito. Não houve justiça. O que está previsto na Constituição de solução negocial, consensual, não foi cumprido. Da mesma forma, na sequência, vamos ouvir o ministro Saldanha, que não é a primeira vez que ouvem falar dele. O ministro Saldanha é originário do FUNAG, sempre participou dos nossos encontros e no STJ reconhece e sabe o quanto é importante o que daqui sai. Nós temos enunciados recentes passando a fazer parte das decisões do STJ e, inclusive, na área do artigo 28, reconhecendo que as condenações em uso de drogas não geram reincidência. Enunciado nosso, do FONAGE, há cerca de 4 anos. Isso demonstra a importância dos debates aqui no sistema, demonstra a necessidade de insistirmos que as nossas posições qualificadas, os nossos debates qualificados, continuem, aprimorem, influenciem positivamente todo o sistema de política criminal nacional. Então, é com muito orgulho e alegria que damos início a este FONAGE, e eu passo a palavra ao meu colega, Dr. Sérgio Araújo, que o currículo que me foi passado, resumidíssimo, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, é juiz desde 1991,
91 e titular do Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas, integrante da primeira turma civil e da turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas. Doutor Sérgio. Bom dia a todos. Tá fraco, pessoal. Bom dia. Agora sim. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui dividindo essa mesa de trabalhos, esse início de manhã, com o ministro Saldanha, com o Mauro, que é um amigo que o FONAGE me deu, e dividir esse momento aqui com tantos amigos também que o FONAGE me deu, e que a gente está aí nessa batalha, né, pelo fortalecimento do sistema dos juizados especiais. A nossa temática aqui é relativa à política criminal, voltada aqui para com enfoque restaurativo dentro dos juizados especiais criminais. Eu vou me permitir aqui fazer uma breve retrospectiva sobre... quando a gente vai falar de política criminal, a gente tem que sempre pensar da onde a gente partiu, o momento que a gente está e quais são os caminhos que temos pela frente, né? Então, o sistema penal brasileiro dava sinais de profundo esgotamento nas últimas décadas do século XX. O descrédito na justiça criminal era notório, sobretudo em relação aos crimes leves, que, no mais das vezes, ficavam sem qualquer resposta, atingidos invariavelmente pela prescrição, após infindáveis idas e vindas de inquéritos policiais entre delegacias e fóruns. O Constituinte de 1988, sensível a esse quadro desolador de ineficiência e, ao mesmo tempo, entusiasmado com o enorme sucesso alcançado pelos juizados de pequenas causas, implantados 4 anos antes, procurou trazer para a esfera criminal o alento e o dinamismo tão sonhados. Previu-se, assim, a criação dos juizados especiais criminais, compatíveis com a conciliação e com a transação, expressamente contempladas no artigo 98, inciso 1º, da Constituição Federal, o que era até então inimaginável no campo penal, dominado pelo rigor de formalismo exagerado. A Constituição Federal rompeu com esse paradigma cristalizado e anacrônico, mitigando a indisponibilidade da ação penal e introduzindo algo inédito, o diálogo, para solucionar feitos criminais envolvendo as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, as quais foram delimitadas 7 anos depois, com o advento da Lei 9.099. Esse diploma, dentre outras inovações, deu visibilidade para a vítima, a qual, de mero coadjuvante ou figurante no processo penal tradicional, passa a ser personagem central. Partimos de um processo penal eminentemente formalista, punitivo e retributivo, de índole contenciosa e sanção imposta, para um procedimento informal e de natureza consensual e sanção negociada. Surgiram, então, institutos jurídicos que evitavam a instauração de processos criminais, impediam o risco de indesejável encarceramento e viabilizavam soluções consensuais, simples, rápidas e seguras, a composição de danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Todas essas alternativas legais miram primordialmente na satisfação da vítima, recompondo-a em sua dor e em seu prejuízo, ampliando-se significativamente o acesso à jurisdição penal e sua efetividade. Esses métodos alternativos de solução de conflitos penais integram o que ontem à noite nós ouvimos, o sistema multiportas de justiça, na feliz expressão cunhada por Frank Sander, professor da Universidade de Harvard, e reconhecida pela jurisprudência brasileira.
E aí eu cito aqui um precedente recentíssimo, agora de agosto, do Superior Tribunal de Justiça. As medidas despenalizadoras são como verdadeiros alicerces de política criminal que visam possibilitar maior celeridade e efetividade às infrações de menor potencial ofensivo, no contexto maior de desjudicialização dos conflitos e sistema multiportas de acesso à justiça. Esse é um recurso de habeas corpus, de relatoria do eminente ministro Ribeiro Dantas. Saímos, portanto, de um sistema monolítico, de uma porta só, para um sistema flexível, multiportas, com respostas diferentes e mais adequadas à criminalidade. Procura-se substituir na sempre lembrada lição do professor Kazuo Watanabe, a cultura da sentença, tão enraizada entre nós, materializada na solução adjudicada pelo Estado, pela cultura da pacificação, a qual deve ser construída pelos próprios interessados, reduzindo-se o excesso de judicialização. Passados 25 anos de vigência da Lei 9.099, com certa incompreensão inicial na sua aplicação, exemplo disso foram as cestas básicas, embora ora substituídas pela prestação pecuniária regulamentada pelo CNJ, a Resolução 154 de 2012, percebe-se que esse modelo de justiça criminal consensual pode corrigir sua rota, projetando-se revigorado e prestigiado para o próximo quarto de século, no enfrentamento dos mais de 500 tipos penais inseridos em sua competência de índole constitucional. Sob esse aspecto, mostra-se extremamente oportuna a iniciativa do FONAGE de trazer o tema de enfoque restaurativo, nos instigando a refletir no aprimoramento e na evolução do sistema dos juizados especiais criminais. Isso porque, em determinadas circunstâncias, especialmente naquelas em que o ilícito penal é cometido no seio da convivência do autor do fato com a vítima, ambos inseridos no mesmo contexto familiar, de vizinhança ou de trabalho, percebe-se que aquelas alternativas legais da Lei 9.099 apenas extinguem o processo, ou apenas podem extinguir o processo, mas podem também não acabar com conflitos propriamente ditos. Aliás, por vezes, os desfechos conferidos pelos GCRIMs aos casos concretos podem fazer com que as disputas se acirrem ainda mais, abrindo espaço para o cometimento de novos delitos e, pior, até mais graves. Portanto, a experiência forense revela que algumas infrações penais necessitam de intervenção cuidadosa e diferenciada, com alcance mais amplo e profundo. É o que se verifica, por exemplo, com os crimes de maus tratos, lesão corporal, ameaça, ato obsceno, os crimes contra a honra, os crimes contra os idosos, as contravenções penais de vias de fato, perturbação do sossego e perturbação da tranquilidade. Portanto, aí o que a gente tem são os chamados conflitos humanos dolorosos, e esses conflitos acabam permeando esses ilícitos que eu mencionei e muitos outros, onde não é alcançada apenas com uma audiência conduzida, a solução desses conflitos, ela acaba não sendo alcançada apenas com uma audiência conduzida por um conciliador ou pelo próprio magistrado, com a aplicação, por exemplo, da transação penal. Muito menos com a discussão de mérito e eventual condenação, tendo em vista que as sanções legalmente combinadas nada auxiliam para a transformação do quadro conflituoso. Vale dizer, em determinados casos, é recomendável que os envolvidos possam exteriorizar espontaneamente seus sentimentos e suas emoções, e, para tanto, faz necessária a criação de espaços adequados e preparados para uma escuta atenta e acrítica, sem ficar julgando, voltada ao diálogo e ao entendimento, restabelecendo-se e restaurando-se os vínculos humanos e sociais. Aqui eu gostaria de fazer um breve parênteses, que é, num sentido mais amplo, a justiça, a gente não pode compreendê-la como um monopólio da jurisdição, né?
A justiça, num sentido mais amplo, o Poder Judiciário, na verdade, ele tem o monopólio da jurisdição, né? Mas ele não tem o monopólio da justiça e da paz, né? Que são, em última análise, ideais, valores e virtudes que podem e devem ser buscados e vivenciados por todos nós em diferentes espaços, em casa, no trânsito, na escola, no trabalho, etc. Essas, portanto, são as premissas que justificam introduzir em nosso sistema a mediação criminal, por meio da qual se busca descobrir as verdadeiras razões pelas quais se violou determinada norma penal incriminadora, delimitar os impactos dessa transgressão causados na vítima e na comunidade, conscientizar o autor sobre os prejuízos causados com sua conduta, de modo a responsabilizá-lo efetivamente e não apenas penalizá-lo, e prevenir novas violações de direitos. E é nesse cenário que a justiça restaurativa pode representar um avanço, um aprimoramento e, ao mesmo tempo, uma relevante contribuição na busca da autêntica pacificação social. A justiça restaurativa se apresenta, portanto, como uma nova porta, sob a forma de mediação criminal para a solução de conflitos penais. A justiça restaurativa, ela se assenta em 3 R's. O R da responsabilidade, o R da restauração e o R da reintegração. A responsabilidade do ofensor. Muitos às vezes falam assim, mas a justiça restaurativa é passar a mão na cabeça do infrator. Não é, ao contrário. A responsabilidade aqui é muitas vezes aferida e aquilatada de uma forma mais contundente quando o ofensor, o autor do fato, ele tem a possibilidade de se defrontar com as consequências dos seus atos. E é só isso que faz com que ele possa se conscientizar. O R da restauração, sob a forma de reparação do prejuízo causado à vítima. E a gente aqui está falando de cura de feridas. E o R da reintegração, com a recuperação dos vínculos sociais e o resgate da convivência. Nós temos, fiz aqui um quadro entre as diferenças fundamentais entre o modelo tradicional da justiça penal e o modelo restaurativo. O modelo tradicional, ele tem um paradigma punitivo. O modelo restaurativo, ele tem um paradigma responsivo, né? Enquanto o primeiro é centrado na violação da lei penal, o segundo é centrado nas consequências da conduta. Então, a gente precisa mudar o nosso enfoque. Quando a gente pensa no modelo punitivo, o ponto de partida é sempre um conceito jurídico-normativo de crime, né? Portanto, ele tem um caráter unidisciplinar. O ponto de partida do modelo restaurativo, ele sempre tem como mira um conceito realístico do crime, mais no sentido do que acontece na vida mesmo das pessoas, e atento ao trauma causado à vítima. Portanto, ele tem um caráter multidisciplinar. No modelo tradicional, nós perguntamos qual é o tipo penal que foi transgredido, qual é a sanção aplicável. No modelo restaurativo se pergunta quem foi prejudicado, quais as suas necessidades, como atender a essas necessidades. O modelo tradicional diz, você fez isso, então merece ser castigado. No modelo restaurativo, ele diz, já que você reconhece que fez isso, o que você pode fazer agora para restaurar isso? O modelo tradicional sempre se concentra na culpa e no passado. O modelo restaurativo ele é voltado para o futuro e para a restauração dos relacionamentos estremecidos. Portanto, o que a gente tem no modelo tradicional é uma visão fragmentada e superficial do conflito. As questões de fundo ficam invisíveis e são desprezadas. O modelo restaurativo ele procura mergulhar a fundo no conflito, captando-se em sua dimensão mais ampla. O infrator, ele acaba sendo visto no modelo tradicional sempre pelo lado negativo. Ele é rebaixado para sofrer a sanção, para suportar a punição. No modelo restaurativo, o infrator, ele é visto no seu potencial para se responsabilizar
pelos danos causados e corrigir a situação. Portanto, o modelo tradicional ele tem um viés de estigmatização e de menor significação da punição penal, ao passo que o modelo restaurativo ele tem um viés de ressocialização com maior significação da punição penal. Enquanto um visa reduzir a criminalidade com dissuasão e intimidação, o restaurativo procura apaziguar e reduzir o impacto dos crimes na vida das pessoas, com persuasão e conscientização acerca do respeito às normas. No modelo tradicional, o Estado inibe o diálogo do ofensor com a vítima e retribui o mal com outro mal, que pode não produzir ou representar qualquer bem para a vítima. No modelo restaurativo, há um encorajamento ao diálogo, voltado à mais ampla responsabilização do ofensor, que é estimulado a se sensibilizar com a dor da vítima, que é a empatia, que ontem foi aqui falado, se colocar no lugar da vítima, como é que ele se sente ou se sentiria no lugar da vítima se fosse o alvo da própria ação. E tem a oportunidade de pedir perdão, o que é impensável no sistema tradicional. Portanto, o nosso modelo punitivo, ele fomenta a extrema hostilidade vítima versus ofensor, com desprezo pela comunicação não violenta. No sistema restaurativo, o que se busca é a reaproximação com valorização de comunicação não violenta. No modelo tradicional, a participação popular ela fica restrita aos processos do júri. Já no sistema restaurativo, ele fica afinado com a democracia participativa. Todos os envolvidos, vítima, ofensor e comunidade, desempenham papéis ativos na construção da melhor solução para todos. No modelo tradicional, o poder decisório ele fica a cargo das autoridades. O Estado tem um poder central. É a polícia, é a autoridade policial, é o juiz de direito, é o Ministério Público. No modelo restaurativo, o papel do Estado ele é secundário, porque o poder decisório ele acaba sendo de colaboração e de compartilhamento. Portanto, há aqui um papel secundário do Estado. O formato da justiça criminal comum é um formato vertical, de cima para baixo, com solução imposta. O formato restaurativo é um formato horizontal e cooperativo, com a solução não imposta, mas a solução almejada. Há, portanto, no nosso sistema tradicional, uma desapropriação do conflito. Os atores principais se apropriam do conflito alheio. Só que o conflito não é do juiz, o conflito não é do promotor, o conflito não é do delegado de polícia. E, portanto, no sistema restaurativo, a apropriação do conflito ela ocorre na medida em que o próprio conflito permanece nas mãos dos envolvidos. A justiça restaurativa pode servir como um modelo de justaposição, que deve ser colocado ao lado do modelo tradicional de punição, sem jamais pretender substituí-lo. Em termos práticos, o acordo restaurativo pode representar, dentro do sistema dos juizados especiais, a renúncia ao direito de queixa ou de representação, ou ainda a falta de justa causa para a ação penal. A ONU e a União Europeia validam e recomendam a justiça restaurativa para todos os países. Essa mudança de foco e de abordagem teve início no Brasil em 2005, com 3 projetos pilotos distintos, em Brasília, Porto Alegre e São Caetano do Sul. E os resultados têm sido surpreendentes, e essa experiência tem se replicado em várias partes do país, inclusive aqui no Paraná. Atento a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 225, em 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa, no âmbito do Poder Judiciário, definindo-a como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias
que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano são solucionados. Tal se dá com a participação indispensável e voluntária tanto do ofensor, do autor do fato, como da vítima, além das respectivas famílias e de pessoas da comunidade do seu relacionamento, atingidas pelo fato danoso. A coordenação dos trabalhos deve se dar por um ou mais facilitadores restaurativos, capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos. Preferencialmente, esses facilitadores devem ser assistentes sociais e psicólogos que auxiliam na comunicação dos envolvidos. O foco central deve ser a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento, uma palavra que eu não gosto muito, mas é uma palavra da moda, o empoderamento, o fortalecimento da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social, rompido pelo conflito e as suas implicações para o futuro. Essa resolução 225 enumera 12 princípios que norteiam a justiça restaurativa. É importante a gente frisar que as práticas restaurativas apenas se viabilizam se as partes reconhecem como verdadeiros os fatos essenciais, o que deve ocorrer em ambiente confidencial e incomunicável em relação à instrução penal, sem implicar em confissão de culpa. O envolvimento e a adesão da comunidade são essenciais, na medida em que a justiça restaurativa deve ser construída pela comunidade, com a comunidade e para a comunidade, tomada esta no sentido mais amplo, órgãos de poder, instituições públicas e privadas, além da sociedade civil organizada. Uma experiência bastante interessante na minha terra natal, que é Santos, em São Paulo, é de que hoje nós temos, inclusive, um núcleo de justiça restaurativa funcionando dentro da Câmara Municipal, né? Um espaço absolutamente neutro, e ali, então, se promove esse entendimento entre os envolvidos. Todos os participantes devem manifestar prévio consentimento, livre e espontâneo, o que deve ser objeto de retratação, o que pode ser objeto de retratação até a homologação do procedimento restaurativo. As partes são auxiliadas a construir, a partir da reflexão e da assunção de responsabilidades, uma solução cabível e eficaz, visando sempre o futuro. O acordo restaurativo é formulado a partir de livre expressão da vontade de todos os participantes e deve conter obrigações razoáveis, proporcionais e exequíveis que respeitem a dignidade de todos os envolvidos. O CNJ acabou de complementar essa regulamentação da matéria da justiça restaurativa pela Resolução 288, agora de junho deste ano, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo em substituição à privativa de liberdade. Em diferentes unidades da Federação, a justiça restaurativa já é uma realidade, não apenas na área da infância e juventude, onde se verifica com maior frequência, mas também junto aos GCRIMs. E apesar de ter essa ampla ocorrência em várias unidades da Federação, eu vou aqui falar um pouquinho do que eu conheço mais, que é do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ele criou o grupo gestor de da justiça restaurativa, que é responsável pela difusão, implementação, execução e acompanhamento do funcionamento da justiça restaurativa em todo o Estado, propiciando suporte técnico e supervisão. Criou-se ali um verdadeiro passo a passo para que o modelo atinja as suas finalidades. O primeiro passo é identificar os equipamentos e as instituições que possam colaborar na disseminação dos seguintes eixos centrais: cultura de paz e comunicação não violenta. Então, em Santos, por exemplo, se trouxe a Câmara dos Vereadores como um aliado institucional.
Em segundo lugar, vem a criação de um grupo gestor interinstitucional local, composto por todos os representantes que devem se reunir periodicamente, objetivando uma atuação sistemática e cooperativa. Após, deve ser construído um plano de ação, escolhendo-se, num primeiro momento, apenas um segmento para o começo dos trabalhos. O quarto passo é a formação dos facilitadores de práticas restaurativas. E, anualmente, a Escola Paulista da Magistratura ministra esses cursos de formação para os facilitadores, para os mediadores criminais. O efetivo funcionamento da justiça restaurativa vem com a criação do seu núcleo, que é o espaço físico e o centro irradiador dos princípios que o regem. Pode estar sediado no fórum ou em outro local acessível e próximo da comunidade, dotado de estrutura adequada e segura. É ali que ocorrem encontros muitas vezes difíceis. De um modo geral, o que a gente pode aqui dizer é que nós temos o pré-círculo, a aferição, acho que eu pulei aqui, as fases circulares, só para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor, se divide aqui no pré-círculo restaurativo, para se aferir a vontade de participação voluntária, e é importante sempre haver uma sondagem primeiro do ofensor, para ver se ele realmente admite a culpa. Havendo essa adesão, aí então se instauram os círculos restaurativos, que pode ser um, pode ser dois, pode ser mais. Sempre com a participação, como eu mencionei, do autor do fato, da vítima e respectivas pessoas relacionadas, né? Visando a se estabelecer esse acordo restaurativo. E depois nós temos os pós-círculos, para se verificar se realmente o acordo restaurativo foi ou não cumprido. As práticas restaurativas têm como meta de longo prazo a transformação da realidade social, substituindo-se a lógica do medo, do discurso de violência e de intolerância e da violência, pela lógica da comunicação não violenta, do respeito e da empatia, formando um ambiente verdadeiramente democrático em que predomine a cultura da paz. A implantação e o sucesso do modelo de justiça restaurativa depende muito da compreensão de que um órgão sozinho não consegue lidar com o complexo fenômeno da violência e que apenas pela integração de diferentes instituições com atuação coordenada é possível construir efetivamente caminhos para uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Para finalizar, eu percebo que há, às vezes, alguns questionamentos, né? Já que a Lei 9.099 ela não prevê o acordo restaurativo como uma das formas de solução dos conflitos, né? E a questão, então, que eu levanto aqui dentro dessa abordagem é: será que é realmente necessária a modificação da legislação? Será que realmente é importante inserir na Lei 9.099 o acordo restaurativo? Ou basta a mudança da mentalidade? E a resposta me parece que vem aí com o Carlos Drummond de Andrade, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Obrigado pela atenção. Bom, com a qualidade que é peculiar ao nosso colega Sérgio, nos trouxe um panorama muito oportuno sobre a evolução do sistema, e eu posso trazer da sua fala as importantes reflexões sobre a mudança de paradigma, né? Dizia o professor Vará que se a gente olhar o novo com os olhos do velho, o novo se torna velho. Então, eu não posso pensar a justiça penal no ambiente de juizado especial criminal com viés retributivo, punitivo. A minha visão, a visão do magistrado, tem que ser protagonista no sentido restaurativo. A restauração dos conflitos sociais
é o primeiro olhar que deve ser lançado para o procedimento investigatório que está no TC. Vejam, o que o Sérgio, imagino, quis dizer é que o crime não é algo ontológico. O crime não existiu desde sempre, não existe desde sempre. O crime existe a partir do momento em que a polícia militar ou a polícia civil chega no local do fato e transcreve o conflito, a controvérsia, a declaração da vítima, dos envolvidos, melhor dizendo, no resumo do boletim de ocorrência, no que está contido no boletim. Aí se transformou em crime. Mas a prova de que o crime não é ontológico é que, quando essas duas partes chegam à audiência de conciliação ou de transação, chegando ao acordo, exercendo o protagonismo dado pela Constituição e pela própria lei, deixou de ser crime. Se resolveu a priori ou definitivamente o que a polícia disse que é crime, com um aperto de mão, com um desculpe, com um reconhecimento de culpa, com a efetiva solução daquela controvérsia. E acho que é isso que a gente precisa extrair desse processo restaurativo, que o juiz precisa dar o protagonismo que a Constituição deu ao sistema negocial trazido ou originado na Constituição de 88 e na Lei 9.099. É isso que precisa ser resgatado, porque assim a gente vai poder ensinar aos envolvidos no conflito a entender que o conflito vai existir, hoje e sempre. E que no próximo dia em que ele se envolver em conflito semelhante, ele vai ter a capacidade sozinho de administrar esse conflito, de exercer esse processo restaurativo lá na sociedade, lá onde ele mora, com o seu vizinho. O vizinho em que ele teve uma via de fato, que ele discutiu, que ele, enfim, que a polícia caracterizou como um crime de ameaça, como um crime de perturbação, uma contravenção de perturbação. Então, isso precisa ficar claro. Esta mudança, esta evolução do sistema, né, esta abertura para multiportas que o Poder Judiciário adotou, ele precisa ser qualificado neste ponto. E aí eu chamo a atenção da qualificação, da capacitação. Nós, juízes, precisamos nos capacitar. É preciso sair da zona de conforto e não deixar mais os 42 mil procedimentos prescreverem na delegacia de polícia. Se você, juiz, não assumir esse protagonismo junto com o seu promotor de justiça, e aí eu sempre advoguei no FONAGE a nossa aproximação com o Ministério Público na parte criminal, que é o principal atuante, um dos principais atuantes nessa área. Nós não vamos mudar, nós vamos continuar tratando o que acontece no juizado criminal como aquilo que acontece na vara criminal. E o resultado não é pacificação, não será restauração, será punição. Não adianta nós continuarmos mandar para as nossas audiências de conciliação ou de transação conciliadores ou leigos não capacitados. Não adianta você, juiz, não se capacitar e entender um processo restaurativo, o que é uma conciliação, o que decorre numa audiência de conciliação. Senão a gente vai fazer mais do mesmo. Para não tirar tanto mais o tempo, especialmente porque agora vai falar o ministro Saldanha, desde logo passa a palavra ao ministro, cujo currículo, que me foi passado muito resumidamente, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela mesma instituição concluiu o mestrado já em 1981. Iniciou a carreira profissional como advogado em 73, no escritório Délio dos Santos. Em 75, tornou-se assessor jurídico da Shell do Brasil, onde permaneceu até 88. Ingressou na magistratura do Rio de Janeiro em 2003 e foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, atuando à época na 5ª Câmara Civil.
exerceu a docência nas escolas da magistratura do Rio de Janeiro, na fundação da Escola do Ministério Público do mesmo estado, no Centro de Preparação da FGV e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça em abril de 2006, com a palavra ao ministro Antônio Saldanha Palheiro. Bom dia a todos. A quem cumprimento na pessoa do desembargador Laurindo, que teve a gentileza de me convidar, e eu transmito um cumprimento especial aos meus colegas do Rio de Janeiro, que estão aqui sentados na primeira fila. Eu vou procurar fazer uma abordagem um pouco diferenciada, porque boa parte das coisas que eu havia programado para falar, meus colegas que já se manifestaram antes, o desembargador Laurindo e agora o meu colega de São Paulo, acabaram por abordar alguns pontos que eu teria pretendido. Mas o assunto não se esgota. A gente precisa ter, no meu sentir, a gente precisa ter uma visão da realidade que nós temos. Primeiro de tudo, a gente, para poder atuar, tem que ter uma visão específica, precisa da realidade que nos rodeia, para que possamos dar o remédio adequado. Qual é a situação do sistema prisional do Rio de Janeiro? Primeiro, que alguns estudos demonstram que a eficácia do sistema prisional está muito menos na quantidade de prisão do que na certeza da punição. Se tiver a certeza de que vai ser punido, é muito mais inibidor de atos infracionais do que as penas enormes e tal. E daí a crítica, uma crítica bastante corrente e recorrente, dessa proposta de pacote anticrime do ex-juiz, que agora é ministro da Justiça, porque fala muito em aumento de pena. E os estudos científicos, a academia já demonstrou que isso aí não seria eficiente. Então, está sendo uma discussão bastante acirrada. Me parece que aumentar a pena é uma resposta um pouco, desculpe a sinceridade, populista, né? Vamos aumentar a pena. E seduz a população, seduz a imprensa, né? Aumentando a pena, vai ficar todo mundo feliz. Você acha que algum bandido vai ver o Código Penal antes de cometer um crime? Se a pena máxima é 20 ou 30 anos. Bom, a tendência punitivista nossa, dos juízes. Por quê? Porque a gente quer dar uma resposta à sociedade. A sociedade grita e a gente acaba se comovendo com todo esse clamor social. Então, 70% dos juízes entrevistados são favoráveis à elevação do limite máximo da pena de prisão, que hoje são 30 anos. 71% concordam com o aumento da pena mínima para o delito de tráfico. E 95% defendem penas mais severas para os crimes de corrupção. Você vê que é exatamente os tipos penais que estão mais em voga, né, e que mais sensibilizam a sociedade. A questão do delito de tráfico de entorpecente é uma coisa que nos aflige extremamente, né? No Superior Tribunal de Justiça, a gente recebe uma média de entre 40 e 50 habeas corpus por dia. É o nosso acervo maior. E desses, cerca de 60% é relativo a entorpecentes. E a gente vê, principalmente em alguns estados da federação, um recrudescimento, um endurecimento. Eu tenho jovens que chegam lá condenados, eu tenho os acordos, condenados a 5 anos e meio, 6 anos de reclusão, porque estava com 1 grama de maconha, 1,2 gramas de maconha. Quem são esses jovens? São os nossos filhos. E as condenações chegam e a gente tem que tentar sanear um pedaço disso aí. O que acontece? Em 2016, disse assim, a gente não prende. A gente prende demais, a gente prende muito, e prende mal. E vamos ver isso aqui. 2016, passamos de 4º para o 3º país de maior população carcerária, 730 mil presos. Só perdemos para os Estados Unidos, que prende até por ausência de carteira de habilitação, prende por tudo. E a China, que tem 1 bilhão de habitantes. E nós somos o 3º. 90% dos presos estão em ambientes superlotados, 78% em ambientes onde há mais presos que vaga.
Taxa nacional de ocupação dos presídios dá 197%. Pior é Amazonas, depois vem Rio de Janeiro. São Paulo vem antes. Espírito Santo, que é a mais baixa, mas ainda bem acima da capacidade, com 145%. 40% desses 700 mil presos são presos provisórios, são as preventivas, uma coisa que a gente tem que pensar. A prisão preventiva, ela só pode ter incidência, não é para agradar o Merval Pereira. A prisão preventiva ela tem incidência quando tem um risco concreto para a sociedade, para a ordem social, para a ordem jurídica. A pessoa deve ser presa primordialmente depois de condenada, esse é o nosso papel. Total de presos por crime, 2016, tráfico, 177 mil, ou seja, 25% dos presos é por tráfico de entorpecente. Enquanto os países mais evoluídos do mundo estão liberando alguns entorpecentes, porque já viram que é impossível combater. O Canadá liberou há pouco mais de um ano, e o argumento é basicamente econômico. Gastamos bilhões de dólares, não reduzimos um ponto percentual no uso de entorpecente. Então, ao invés de gastar, vamos arrecadar. No último ano de legalização da maconha para uso medicinal e recreativo, no Canadá, a arrecadação tributária foi maior que a da Coca-Cola. Roubo, 154, furto, 73.700 e homicídio, 68 mil. Ou seja, 25%, volto a repetir, é questão relativa a entorpecente. E muito mal presos, porque a gente não prende necessariamente, primeiro, os grandes traficantes, segundo, os traficantes violentos que estão com arma. O que a gente prende é o varejeiro, é o garoto que está na esquina vendendo maconha, ou crack, ou cocaína, a maioria das vezes para sustentar seu próprio vício ou para pequenas despesas. É o menino do varejo, são esses que a gente prende porque é mais fácil. A polícia faz a estatística e prende um menino que não tem reação, não tem apetrechos de tráfico, balança, de precisão e essas coisas. Está lá com os saquinhos dele de crack, de cocaína e de maconha, e a gente prende desordenadamente. No STJ a gente tem soltado. A gente tem medidas cautelares, medidas alternativas. Então, você proíbe de sair de casa à noite, você bota a tornozeleira eletrônica, você estabelece uma série de medidas que você acaba mantendo um controle mais social do que jurídico sobre aquela pessoa, sem necessidade de colocar dentro de uma cadeia, que só traz ônus para nós, em todos os sentidos. A gente é que paga essa conta. As pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016, ou seja, 15 anos, teve um crescimento de 700%. Sem qualquer impacto nas taxas de violência. Conclusão evidente, prende-se muito, mas prende-se mal. A maioria dos encarcerados são agentes de delitos sem violência que entram em contato com criminosos graves. Houve uma decisão que todos conhecem, eu não vou me deter, do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgado em 2015, na DPF 347, que trouxe a baila o chamado estado de coisas inconstitucional. É o nosso sistema prisional, medieval. E a gente acaba ficando sensibilizado por discursos moralizadores, né, que a gente já viu que, historicamente, trazem resultado muito ruim. Discursos de que a melhor coisa que existe no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, onde as pessoas jogam futebol com a cabeça dos seus desafetos. E a gente acaba se sensibilizando, porque tem muita violência. E a violência nos atinge a nós, os nossos familiares, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí vai um distanciamento que a gente está conseguindo estabelecer uma linha de corte no Superior Tribunal de Justiça, que é exatamente os crimes violentos e os crimes não violentos. E esse é um divisor de águas bastante relevante. Quem tem que ficar preso é aquele sujeito que faz mal às pessoas, que comete violência, grave ameaça, aqueles que estão com uma arma te ameaçando. Esses têm que ficar presos desde sempre. É bicho, não pode ficar na rua, que vai fazer mal físico às pessoas, né, aos seus circunstantes. Os outros, a gente vê a necessidade, avalia.
mas avalia e olha com olhos de enxergar, né? Não é simplesmente ir prendendo. Tem estados que estão destacadamente na frente, num ranking ao contrário, né? Prende desesperadamente, não cabe citar os estados, né? Mas prende desesperadamente pessoas que não trazem risco social. Aí você diz, mas o tráfico é um mal. A fundamentação das prisões, as decisões, principalmente a decisão de uma prisão antecipada, de uma prisão preventiva, tem que ser muito bem fundamentada. A gente tem que justificar de forma muito densa, muito consistente, por que eu vou tirar uma pessoa encarcerada antes dela ser condenada? Eu preciso demonstrar o risco social, demonstrar o risco ao processo, demonstrar o perigo de fuga. E as decisões, as deliberações de prisões provisórias são muito mal fundamentadas. Muito mal fundamentadas. E a gente não tem tempo para ficar perdendo, não. Se não tiver uma fundamentação consistente, a gente revoga. E é lamentável, porque às vezes o juiz não trabalha como devia e quem paga a conta é a sociedade, né? Que vai ter um criminoso, às vezes, violento na rua, porque a gente chega a ver decisões que tem o parentezinho, OIA. Você vê que é uma decisão impressa que serve para tudo, decisões chapadas. Quer dizer, e lá a gente não aceita. Não dá, porque nós somos um tribunal de legalidade procedimental. A gente não avalia fato, a gente avalia a legalidade do procedimento. Muito bem. Tem uma pesquisa do IPEA, tendência para 2023. Manutenção do perfil de desigualdade social, fácil acesso à arma de fogo, crescimento da criminalidade violenta, principalmente no interior do país. Os grupos criminosos do interior têm se mostrado de uma selvageria inimaginável, muito mais violentos que o das grandes capitais. Tem uma organização criminosa chamada Família do Norte, que está atuando no Norte e Nordeste, que é uma barbárie, e a tendência de crescimento. Crescimento de mercados legais e ilegais, explorados por organizações, fortalecimento das facções, aumento de circulação de drogas ilícitas e manutenção da política repressiva. Vamos ver, o Supremo Tribunal Federal está para julgar a possível descriminalização do uso da maconha. A gente está torcendo para que isso venha, porque a gente vai colocar na rua alguns milhares de pessoas que estão presos porque foram pilhados, flagrados com uma quantidade insignificante de maconha, e a gente não sabe, aquilo que já foi dito pelos meus antecessores, quem vai decidir se aquilo é tráfico ou é uso é o PM, é o policial militar, ele que vai dizer. E a maioria das fundamentações das prisões provisórias, em matéria de entorpecentes, depoimento do policial, ele é conhecido como traficante na região. Está no local que é conhecido por todos como ponto de venda de drogas. Ele passa a ser traficante. Bom, manutenção do endurecimento penal, aumento da população carcerária, expansão do monitoramento eletrônico, manutenção de ocorrência e divulgação de ocorrências criminais, da alta sensação de insegurança e da grande repercussão da mídia de alguns crimes graves, aumento da privatização da segurança e maior difusão de tecnologia. Sistema judicial brasileiro, crescimento do número de processos, falta de estrutura do serviço público na prestação, limite do poder de investimento estatal, aumento da litigiosidade e crise de eficiência do sistema judicial. O que acontece? O Poder Judiciário ele tem uma missão constitucional, a prestação jurisdicional. E essa prestação jurisdicional ela tem uma oscilação, aquilo que se falou, e o desembargador Laurindo focou muito bem as ondas, segunda, terceira, quarta, quinta onda, a gente tem uma oscilação. Há 20 anos atrás, a AMB fez uma pesquisa sobre os juízes, dos próprios juízes, como é que nós nos vemos. Nós participamos dessa pesquisa. Todos nós, pelo menos os mais antigos, participamos dessa pesquisa, e a grande aspiração da magistratura era o quê? Acesso à justiça. A gente quer que a justiça, o povo tenha acesso, que o povo possa buscar a justiça. E, para oferecer essa justiça, nós
nós acabamos exercendo um ativismo no sentido de dar até aquilo que a lei não previa, aquela visão mais socializante, e isso acabou ficando de uma forma desordenada por causa da própria composição estrutural da nossa legislação, e fizemos agora a renovação dessa pesquisa. Foi um ato de muita coragem. A iniciativa foi, na verdade, do Jaime, que era o presidente da AMB, do ministro Toffoli, que disse: não, quero ver o que os juízes pensam. E tem uma outra pesquisa em andamento, que é como a sociedade nos vê. Eu não quero nem olhar esse resultado, que vai ser um negócio desesperador, porque a gente sabe como a sociedade nos vê. E o Toffoli bancou isso. Ele disse: não, eu quero saber, vamos botar, vamos rasgar a fantasia e cortar na própria carne. A pesquisa dos juízes, que já foi tabulada, mostrou um perfil preocupante. Os juízes estão se tornando assim... A gente viu a demonstração, essa pesquisa que foi de 2015. Os juízes estão mais punitivistas, como a gente entende, é a necessidade de uma resposta social. Os juízes estão punitivistas, os juízes não querem abrir mão dessa prerrogativa de decidir, não necessariamente nos limites da lei, que é aquilo que eles conquistaram nesses 20 anos. É difícil dizer: olha só, volta para a legalidade. Espera aí, eu não quero me prender a esses paradigmas rigorosos, mas a gente vai ter que repensar isso, porque quando a gente sai da legalidade, a gente saiu, e com as conturbações políticas, o juiz acabou desbordando da sua atuação estritamente jurídica para uma atuação política. E a gente vê isso, quer dizer, o juiz dando opinião, o juiz criticando decisões de tribunais superiores, do seu próprio tribunal, dizendo que não aceita, que não vai cumprir. Isso já está repercutindo, já tem servidores se recusando a cumprir a ordem de juiz. Tem oficial de justiça dizendo: não vou cumprir, se ele pode não cumprir a ordem do tribunal, por que eu vou cumprir a ordem dele? A gente está dando um tiro no pé. Então, a gente vai ter que repensar e rediscutir qual é esse nosso papel. E a gente tem visto, até recentemente, determinadas situações em que nós ficamos tentados a uma visão maquiavélica de que os fins justificam os meios. Em matéria jurisdicional, não justificam, não. Nós somos os fiscais dos meios. Nós somos quem? Os garantidores do ordenamento jurídico. A gente tem que manter o trem no trilho. O juiz não tem lado. A hora que o juiz tiver um lado, acabou. Acabou nossa credibilidade. A credibilidade do magistrado é isenção. Não importa. Tem um lado criminoso, tem o outro lado o Ministério Público. Quem sair fora do trilho, pá, esse é o nosso papel. Não é: eu vou tomar um lado, acabou a isenção. Acabou a credibilidade, a sociedade vai nos cobrar isso. Bom, quais são as medidas já adotadas para tentar diminuir essa consequência do encarceramento? Descriminalização de algumas condutas irrelevantes para focar em crimes mais lesivos e perigosos. Estímulo à aplicação de penas não privativas da liberdade, reservando-se o cárcere como última ratio, última medida para os delitos mais graves. As medidas já adotadas: em cima, a maior disposição ao consensualismo, evitar o processo. Quais são as medidas já adotadas? Foi uma evolução no sentido de tentar evitar encarcerar quem não precisa ser encarcerado. A remissão, que é lá do ECA, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, que foi instituído por uma resolução do Ministério Público. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público instituiu uma resolução que ele pode deliberar sobre a não persecução penal em crimes com pena até 4 anos. Não houve qualquer reclamação, porque é uma medida efetivamente despenalizadora, é uma medida que está procurando sanear esse problema. Porque o que acontece? A gente quer segregar, tirar a bandidagem da rua. É isso que a sociedade quer, e nós somos parte da sociedade. Mas a gente não quer construir cadeia. Aí vai abarrotando todo mundo. Isso é medieval. Acordo de leniência, que é o crime da pessoa jurídica, e a colaboração premiada. Por que eu estou falando da colaboração premiada? Porque ela tem um papel
muito relevante na atualidade. Eu acredito que seja hoje o instituto jurídico de maior controvérsia, é a tal da colaboração premiada. A colaboração premiada, ela existe desde muito tempo, existe desde a Idade Média, né? Se prendia alguém por práticas judaizantes, ou você entrega os seus companheiros, você vai para a fogueira. Então, para não ir para a fogueira, o cara entrega a mãe. Então, isso era a colaboração premiada medieval lá, né? Te mantenho preso até você entregar os seus compassos. E pronto, ele entregava e ia embora. A colaboração premiada é alguma coisa que a gente tem que discutir. A gente tem que discutir, nós temos que discutir. Por quê? Porque é um instituto importado. E a gente tem o mau hábito de importar determinados institutos pela metade. A gente importa um pedacinho e não importa dentro daquele sistema. Naquele sistema ele funciona muito bem. Quando ele vem aos pedaços, a gente vê a questão do controle difuso de constitucionalidade. A Constituição de 88, depois de 20 anos de ditadura militar, uma Constituição liberal. A gente queria liberdade, a gente queria direitos. Então, controle concentrado e difuso, híbrido. Caramba, nem sei se existe algum outro país que tenha isso, controle difuso e concentrado. O nosso tem. Então, a gente fez o controle difuso. Qualquer dos nossos 18 mil juízes pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Além disso, criamos uma Constituição, uma legislação infraconstitucional totalmente aberta, principiológica, tipos abertos que servem para tudo. Dignidade da pessoa humana. Eu faço o que eu quiser com isso. É isso. Liberdade de expressão. Outro dia, um colega nosso do Rio de Janeiro disse que não havia mais crime de desacato, por causa da liberdade de expressão. Bacana, né? Quer dizer, quando o PM for desacatado, se ele não puder nem prender, qual vai ser a resposta? E foi essa importação desse Instituto do Controle Difuso. Por quê? Porque nós importamos o controle difuso, criamos legislação aberta e não criamos um sistema de precedente eficiente, vinculativo, de fácil acesso. Então, o juiz brasileiro não usa o precedente, a pesquisa mostrou isso, que a jurisprudência é a última fonte de consulta dos nossos juízes no processo decisório. Inclusive ministros dos tribunais superiores disseram, não, é a última fonte de consulta. Imagina isso. A legislação infraconstitucional também é absolutamente principiológica, porque é moderno, sem precedente, como é que a gente vai ver? Equilíbrio da base contratual. O que é isso? Boa-fé objetiva, prudente arbítrio do juiz, regras da experiência comum, está lá na lei dos juizados. O que é isso? Com isso, a gente decide o que quiser. Então, o que vai trazer a segurança jurídica? Um precedente bem estabelecido. Duvido que um juiz americano descumpra um precedente. Ele perde o emprego, é só isso. O juiz inglês, ele corre o risco de exoneração. Ele, para mudar um precedente, ele tem que estabelecer o distinguish. É um processo de anos que ele vai trabalhando para mudar uma orientação que vai ter que ser mudada pela Corte Suprema. O Scalia é conservador, a Ruth Ginsburg é de esquerda. Não interessa. É o que tem. É o que tem. É a Corte Suprema deles. Ninguém desobedece, não. E a colaboração premiada é um desses institutos que foi importado aos pedaços. A gente tem a colaboração premiada regulada, regulamentada especificamente na Lei 12.850 em 4 artigos, alguns parágrafos, um instituto dessa envergadura. Então, o que acontece? A gente vai ver um pouquinho dessa colaboração premiada, que faz parte exatamente do negócio jurídico processual. E o negócio jurídico processual entra na justiça restaurativa. O ministro Fux teve uma ação de vanguarda quando introduziu o artigo 190 no Código de Processo Civil de 2015 e estabeleceu, né, um negócio jurídico processual atípico. As partes podem negociar o processo, coisa bacana, né? Então, vamos negociar que não vai ter perícia, vamos estabelecer que não vai caber recurso. Isso está lá regulamentado. A colaboração premiada, ela existe já há muito tempo. Né? Ela é uma subespécie da justiça negociada. Deixa eu voltar. Necessidade de combate às organizações criminosas, de maior complexidade. Realmente, as organizações criminosas hoje têm um grau de sofisticação que é muito difícil na apuração convencional, na apuração tradicional.
se chegar aos verdadeiros agentes. Então, a colaboração premiada veio regulamentada, veio para ficar, não tem jeito, mas só que ela está mal legislada, ela está mal regulamentada. Então, o que acontece? A gente hoje tem tantos tipos de colaboração premiada quanto são juízes. Quer dizer, o que pode, o que não pode? Uma colaboração premiada, um amigo nosso esteve há pouco tempo com a procuradora do estado de Nova York, que é uma brasileira, que foi para lá com 10 anos de idade, é uma moça destacadamente fora da curva, foi para Harvard, e hoje ela seria a procuradora-geral de Nova York. Conversaram com ela, disseram, não, a gente faz colaboração premiada. Se eu der um pitaco nas declarações do colaborador, eu perco o meu cargo. É a regra deles. A gente não tem essa regra, a gente não tem boas regras, a gente tem um arremedo de 4 artigos que nos diz mais ou menos como é. Então, vai caber a nós construirmos quais são os limites, a delimitação de atuação na questão da colaboração premiada. Eu trouxe um conceito de colaboração premiada que é do Renato Brasileiro, é um conceito longo, eu não preciso ler para vocês, mas é exatamente isso, é quando um dos agentes do crime, ele confessa, assume e declara, revela elementos suficientes para se desbaratar aquela organização criminosa. Esse é o conceito. Como é que a gente vai realizar isso? Você pode manter alguém preso quando ele tem os requisitos da liberdade provisória porque ele não quis colaborar? Você pode indicar o nome de quem que você quer que ele delate? Você pode estabelecer fatos que você gostaria que ele esclarecesse? Eu não tenho resposta para isso. A gente vai ter que construir. E construir alguma coisa que seja efetiva e que seja coerente com a nossa sistemática, com o nosso sistema. Qual é o histórico da colaboração premiada? É interessante, né? Eu estou falando histórico positivado, porque o histórico da colaboração premiada a gente vê na Idade Média, as bruxas, né? Cada vez que se prendia uma bruxa, ou você denuncia suas comparsas, ou vai para a fogueira. E a maioria denunciava mesmo, porque ninguém quer ser queimado, né? Mas, na legislação, no direito positivado, a gente já tem o primeiro conhecimento da colaboração premiada nas ordenações filipinas, que era exatamente em relação ao crime de lesa pátria, o crime de lesa majestade, o crime de traição contra a coroa. Então, lá dizia, só nesse tipo de crime, aquele que denunciar a traição, a conspiração, ele vai ter o perdão. Tem um exemplo claríssimo na nossa história, que é a Inconfidência Mineira. Joaquim Silvério dos Reis, como é que ele é visto? É visto bem? Não, né? Traidor. Não. E era um homem bastante rico, que estava devendo uma fortuna à coroa, e foi perdoado, tanto pelo crime de conspiração, quanto as suas dívidas. E os outros foram presos, Tiradentes morreu, que era o pobre da história. 8.137, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, já lá em 1990 falava da colaboração premiada. Lei de Crimes Hediondos, Lei do Crime Organizado, que é lá de 95, Lei de Lavagem de Dinheiro, 98, tem um decreto da Convenção de Palermo e a nova Lei de Drogas. Na nova Lei de Drogas, eu estou há 3 anos, eu estava há 15 anos numa Câmara Civil, fui para o Superior Tribunal de Justiça, fui para uma turma criminal, que é onde tinha a vaga. Estou há 3 anos lá. Eu nunca vi ninguém ser beneficiado por colaboração premiada com base no artigo 41 da Lei de Entorpecentes. Nunca vi. Se existe, eu nunca vi. E é claro que colaborações existem. Quantos presos denunciam as organizações a que pertencem. O importante, senhores, é que a gente tem visto alguns excessos nas colaborações premiadas. A gente vai ter que visitar esse instituto de uma forma mais estruturada. E quando eu falo a gente vai ter que... Todos nós vamos ter que olhar para isso com olhos de ver, com olhos de enxergar. O que nós queremos em relação à colaboração premiada? Quer dizer, que tipo de atuação? É o Ministério Público que toca isso? A lei diz que sim, que é o Ministério Público e até o delegado de polícia com assistência do Ministério Público. Aí começam algumas perplexidades. O delegado de polícia ele faz uma colaboração premiada, que
que o MP já rejeitou, de que maneira esse MP que oferece a denúncia? Então, tem algumas controvérsias, alguns paradoxos que a gente vai ter que nortear. E a função da magistratura nesse instituto, ela basicamente é uma função de fiscalizadora da legalidade. O juiz tem o direito de ouvir o preso, ainda que sigilosamente, na presença do seu advogado, ouvir o colaborador, mas não pode ir muito além disso. Esse instituto ficou legado ao Ministério Público. E a gente está vendo outras perplexidades. O Ministério Público Federal, já vimos esse caso, analisa uma proposta de colaboração premiada e diz assim, não me interessa esse caso, isso aí não é um tipo penal relevante. A pessoa sai, no dia seguinte, é conduzida pelo Ministério Público Estadual. Não, a gente quer que você delate. Existe o bis in idem, a gente tem autonomia. A questão dos acordos de leniência também. Uma empresa faz um acordo de leniência com o Ministério Público do Estado, vem a Controladoria Geral da União e pune. Vem o Tribunal de Contas da União e pune. TCE. Então, isso hoje em dia é objeto até de dissertação, de doutoramento. Quer dizer, como é que fica o acordo de leniência quando a empresa faz um acordo para poder continuar trabalhando, se obriga a determinadas práticas rigorosas, práticas gerenciais, práticas de gestão, para continuar trabalhando, continuar no negócio. E ela faz um acordo e aquele acordo não vale para outros órgãos. Isso não está disciplinado em lugar nenhum. De que maneira que nós vamos tratar isso? A justiça restaurativa, a maioria das coisas já foi dita, eu vou fazer uma passagem bastante rápida e superficial, e é exatamente no sentido daquilo que já nos foi demonstrado com muita precisão. A justiça colaborativa sai do sentido da justiça convencional, justiça punitiva, justiça de retribuição, e é uma justiça bastante moderna, em que as partes vão ter que se compor, e que é uma coisa mais interessante, que você traz a sociedade para o âmbito judicial, para o âmbito da solução de conflitos. E solução de conflitos na área penal, que é um mistério para nós. Eu, há pouco tempo, não tem tão pouco tempo, eu caminhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, juntamente com o meu filho, nós vimos uma situação inusitada. Um cliente discutindo com um camelô no meio da rua, o camelô dá um tapa no rosto dele. Pá! A gente olhou e disse, será que vai sair briga? Ficamos olhando, aí vieram 2 guardas municipais. O que foi? Ele bateu na minha cara, ele deu um tapa no meu rosto, blá, blá, blá. O guarda municipal disse assim para o outro, segura ele. O guarda segurou o camelô e disse para o cliente, bate nele. Eu fiquei olhando aquilo, eu não estou acreditando. O cliente, pá, na cara do guarda. E o guarda municipal, está resolvido, você vai embora, você fica quieto aí. Foi resolvido. Eu fiquei muito mais eficiência que nós. O cara evitou um processo, evitou controvérsia, saiu todo mundo feliz, foi todo mundo para sua casa. Isso é o cotidiano do Rio de Janeiro, né? Aquilo que já foi dito também, o objetivo da justiça restaurativa, eu vou passar adiante. O programa Mediação Vítima-Ofensor, disponibilidade emocional, equipe multidisciplinar, para mim eu vejo aí a maior dificuldade, porque a equipe multidisciplinar é aquilo que nos traz a maior dificuldade por causa do custo que isso envolve, né? E está lá, suprir a necessidade da vítima, reparar o dano, manter o ofensor em programa educativo, fomento da infraestrutura. Fiz um quadro comparativo, que também já foi explorado, entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa, eu vou passar, para não cansá-los. O histórico, a partir de 2002, o desembargador e professor Laurindo ontem explorou isso à exaustão. Ainda, a resolução 225, que também foi abordada. Os princípios norteadores, meu antecessor falou de cada um deles, também tem horror dessa palavra empoderamento, não sei como é que isso foi constado, não sei o que significa, mas
está lá, né, como um princípio norteador da resolução do Conselho. O que é empoderamento? Sei lá, mas botou. A palavra está bonita, está na moda. Um pequeno histórico do Juizado Especial Criminal, que vocês estão cansados de saber. E na verdade, justiça restaurativa no GCRIM, definição clara do procedimento, mobilização da comunidade, capacitação de mediadores e facilitadores. A mediação que o nosso colega César Cury vai abordar com vocês lá no Rio de Janeiro, que ele coordena um grande centro de mediação e tem que enveredar pela área criminal, que já está na hora, né, César? E capacitação de mediadores e tirar o mais possível das dependências do judiciário a justiça restaurativa. A comunidade é que tem que tratar disso. Fiz algumas considerações, mas que não são considerações absolutamente finais. Eu quero acabar com uma outra consideração. Criminalidade exacerbada, a sociedade questiona se o tratamento penal prisional tem sido adequado, mas a justiça restaurativa propõe um novo olhar sobre o crime. Iniciativa de aplicação estão ocorrendo no âmbito judicial, que não é bom, mas é o que temos. Implementar a política restaurativa é mais difícil do que enviar o ofensor para a prisão, claro. Você vai gastar um tempo para conseguir obter um insight do agente de que ele efetivamente causou um dano físico, emocional, patrimonial e que está disposto a reparar. É muito mais difícil do que dar uma sentença mal fundamentada. Baixa aceitação das práticas apenas restaurativas, a sociedade não aceita, então a gente tem que trabalhar no efeito multiplicador. E o juiz mediador do encontro entre ofensor e vítima não se encontra em seu papel tradicional de aplicador da lei, mas, ao contrário, deve procurar uma nova aproximação. Nós discutimos com bastante frequência no Superior Tribunal de Justiça qual é o papel do juiz, né? Nesse momento, esse momento tão dramático que a gente está vivendo, em que, por contingências sociais, sociológicas, históricas, alguns poucos magistrados ganharam proeminência, passaram a merecer um carinho especial da imprensa e da sociedade, aplausos em restaurantes. Isso acaba gerando uma sedução. Que delícia, né, ser aplaudido, né? Chegar nos ambientes de família, poxa, você ferra-brás mesmo, você prendeu todo mundo. E eu não sei até que ponto isso está trazendo um resultado positivo. A gente tem visto lá prisões indevidas. Prender uma pessoa indevidamente, depois não adianta, desculpe, foi mal. A pessoa fica presa 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois é absolvido. Qual o crime que merece a prisão preventiva? Quer dizer, um crime de colarinho branco tem toda a repugnância social e jurídica de todos nós. Os crimes de corrupção, crimes contra o erário, contra a ordem tributária. Agora, quais são desses criminosos que efetivamente devem ficar presos antecipadamente? São aqueles que colocam risco à ordem social, colocam risco ao processo, está manipulando prova, não tem jeito, está manipulando testemunhas, tem o risco de evasão. Será que as cautelares, na maioria dos casos, não satisfaz? Bloqueia a conta bancária do cara, tira o passaporte, vira ninguém. Vira ninguém. Vai andar de cabeça baixa no meio da rua, mete uma tornozeleira eletrônica. A maioria dos casos tem se revelado eficiente. A gente não tem caso de fuga, a gente não tem caso de reiteração quando as pessoas estão nessas cautelares. Isso não traz um conforto para a sociedade. A gente vê historicamente que a sociedade, num fenômeno de massa, a sociedade quer sangue, né? É normal. Nas cruzadas moralistas, é isso que a gente tem. Muito sangue de inocente. Porque as pessoas querem punição. O nosso papel é muito mais difícil de enfrentar do que simplesmente atender
aos clamores sociais. Juiz que atende a clamor social, eu estou falando por mim, tem ministros do Supremo Tribunal Federal que discordam disso. Acha que o juiz tem que estar com os ouvidos atentos à voz do povo. O povo não sabe direito, o povo não conhece o processo. E o que é pior é que a gente vê colegas que também não conhecem o processo, sabem direito. Não tem direito de errar, não, porque sabem direito. Mas sem conhecer o processo, aí criticando, de uma forma desordenada. Isso nos preocupa. Então, eu gostaria de encerrar na votação de uma prisão preventiva indevida de um agente político de muita proeminência, e que nós tivemos que revogar a prisão preventiva porque ela era absurda. Um decreto de prisão preventiva de 130 páginas que se falava dos requisitos 312 em 4 linhas. E nós revogamos sem a menor cerimônia, né? Depois xingam a gente no aeroporto, problema não, é do jogo. Mas teve o voto de um ministro, e que eu faço questão de trazer, porque é filho dessa terra, o ministro Nefe Cordeiro, que, para mim, no Superior Tribunal de Justiça na área criminal, é de longe o melhor. Os outros são muito bons também, mas ele se destaca. Ele é um paranaense de muita fibra, e ele disse o seguinte: a gente estava votando e já estava 4 votos pela soltura, e ele mandou para mim no inbox assim, eu era o relator: Saldanha, como o resultado está posto, eu vou fazer umas considerações mais abrangentes. Ele falou assim: manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer. É, sim, garantia, somente afastada por comprovados riscos legais. É bom que se esclareça, antes de eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não pode ser a função do juiz. Juiz não enfrenta crime. Juiz não é agente de segurança. Juiz não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e pela Constituição, com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas. Cabem as garantias processuais a qualquer réu, rico ou pobre, influente ou desconhecido, e centenas, milhares de processos são nesta corte julgados para permitir esse mesmo critério a todos. O critério não pode mudar na imparcialidade judicial. Obrigado. Bem, pessoal, a fala do ministro chama a atenção de todos para a má aplicação do sistema, a má utilização do sistema de juizados especiais. Afinal, todos sabem, todos os juízes sabem, que para ser preso no Brasil, tecnicamente, precisa fazer força, né? Nós temos conciliação, composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo. Se tudo isso falhar, nós temos uma sentença condenatória que tem substituição de pena, suspensão de pena e regime aberto. Então, para ser preso hoje no Brasil, tecnicamente você precisa ser condenado a uma pena superior a 4 anos de prisão. Sabe quantos % dos crimes definidos na lei dão esta possibilidade? 8% dos crimes. Mas nós somos, como disse o ministro, o 3º país que mais tem pessoas presas. Que conclusão nós podemos tirar disso? Na minha humilde avaliação, é que algo vai mal na justiça criminal. Algo vai mal no sistema de justiça criminal. Desde a ponta, desde a solução taliônica lá do Rio de Janeiro, em que a solução se dá um tapa por outro tapa,
até a falta de gestão e protagonismo dos juizados especiais, passando pela série de incapacidades estruturais e estruturantes da União, dos estados e dos municípios. Hoje, nós discutimos aqui, e vamos discutir durante toda essa fonagem, a necessidade de atualização da lei, como foi discutido lá em 95 ou em 88, mas nada adianta continuarmos atualizando as leis como remedo, como forma de solução do que está aí deste estado de coisas, com um acordo de não persecução penal, com um plea bargain, que todos sabem que estão nos projetos em discussão, se eles não forem efetivamente aplicados, como não é efetivamente aplicada a transação penal e a composição civil. Nós não vamos conseguir resolver, restaurar o tecido social, diminuir criminalidade, dar tratamento adequado a crimes de alta complexidade, como são as organizações criminosas violentas, como disse o ministro, que hoje se espalham pelo interior do país, e tratar adequadamente os crimes de menor potencial ofensivo com soluções diversas, soluções diferentes. Precisamos reconsiderar o nosso papel no sistema de justiça. Então, é com esse alerta do ministro e com as excelentes explanações do colega Sérgio a respeito da justiça restaurativa, juntando essas duas percepções excelentes, nós damos encerramento a esse primeiro painel. A organização me orienta que o tempo está esgotado e que as perguntas poderão ser encaminhadas nos endereços já disponíveis para vocês, tá bem? Eu agradeço a presença de todos, cumprimento novamente os dois palestrantes e devolvo a palavra ao cerimonial.